Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo o jurista Marcos Bernardes de Mello. Ele foi presidente da OAB de Alagoas, procurador-geral do Estado, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas e presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado e também professor da Universidade Federal de Alagoas. É também autor de vários livros na área jurídica. Doutor Marcos, uma satisfação tê-lo aqui no nosso Contextualizando. A primeira indagação é a seguinte, a gente tem observado que vários juristas, principalmente, e políticos também têm questionado decisões que têm sido tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. O pessoal se queixa que estaria faltando segurança jurídica no Brasil. Qual a sua opinião? Flávio, na verdade, nós estamos... Primeiro, é um prazer muito grande aqui estar com você, né? Eu gostaria também de registrar uma coisa que já aconteceu, né? É a morte da rainha Elizabeth. Ela é 9 anos mais velha do que eu. Mas, veja bem, Flávio, o Brasil está passando por um momento muito difícil. Há uma polarização de esquerda e direita muito grande. E as esquerdas estão com uma virulência muito grande em cima disso. Aliás, essa história do direito querer ser feito fora da lei, isso não é novidade da esquerda, né? No século passado, no começo do século passado, criaram uma escola do direito livre, Freie de Recht, lá nos países nórdicos, na Noruega, Dinamarca, por ali. Eram sociólogos comunistas que sustentavam que o direito devia ser criado pelo juiz na hora de julgar. Isso aí veio também, depois disso, ainda há uns anos, poucos anos, o Michel Miaille, na França, escreveu um livro, Teoria Crítica do Direito. E essa teoria crítica do direito é exatamente isso. Não, o direito não deve ser esse posto, não tem ingessa o direito, não é assim, não. Mas o Miaille, eu tive com ele. Ele veio fazer umas conferências no Rio de Janeiro, na PUC, e eu fui lá. Eu me interesso muito por direito, sempre gostei, né, de estudar. Aí fui lá ver o Miaille. Aí o Miaille chegou e depois de uma semana de conversa, né, ele fazendo aquelas conferências, no último dia ele abriu para a gente. Aí eu perguntei a ele, eu digo, ô doutor Miaille, o senhor está querendo que abolir o direito, não tem direito na sociedade, ou o senhor está querendo mudar o direito para um direito comunista? Ele chegou e disse, o senhor bateu no ponto certo, porque, na verdade, a gente não pode viver sem direito. Mas esse direito que está aí, burguês, aí pronto, abriu-se. Quer dizer, o negócio... Então, é uma resistência muito grande, porque o nosso direito é um direito construído há milênios, né? Quando aquele cantor baiano disse que nós nascemos, ele nasceu 10 mil anos atrás, exatamente há 10 mil anos de cultura que nós temos, e esses 10 mil anos de cultura refletem no direito. Quer dizer, nosso direito é um direito que vem de milênios. E por isso é tradicional, tem toda aquela... O que incomoda a quem quer mudar tudo, né? Doutor Marcos, dentro dessa linha de insegurança jurídica aqui no Brasil, quais seriam, no seu entender, as situações mais graves recentemente? Aqui é essa do ministro Moraes Alexandre. O ministro, ele é vítima, é investigador e é executor e é julgador. Isso nunca se viu no mundo. Isso foi uma coisa que é a primeira vez na história da humanidade que se vê uma coisa dessa. O juiz, primeiro ele depende do Ministério Público que faça as denúncias. No caso desse caso aí, o Ministério Público pediu que aquilo não cabia denúncia dele, que não havia nada demais, né? Mas ele achou que tinha que fazer. E vai fazendo, independentemente do Ministério Público, e tudo que lhe pede ele dá, né? Então o negócio está ficando meio difícil,
por isso, porque há um abuso de autoridade, vamos dizer assim, ou um excesso, vamos dizer, não vamos falar em abuso, um excesso de autoridade. Ele acha que pode tudo. Falar em pode tudo, uma passagem da posse do desembargador Tutmés Ayran, eu estava presente, não esqueci essa frase que ele colocou. Ele diz o seguinte, diz que juiz se acha Deus, desembargador se considera o próprio, tem certeza absoluta. E ministro, o que é que acharia, doutor Marcos? Olha, tem uma frase do ministro Moreira Alves que ele diz o seguinte: o juiz de direito de primeira instância acha que é Deus. Nós não temos certeza que somos. Não, ele diz ao contrário. Ele diz, o ministro do Supremo acha que é Deus, mas o juiz de primeira instância tem certeza que é. Esse é o grande risco, né? É o abuso desse poder. A pessoa se inebria com aquilo, realmente o poder é inebriante, não tenha dúvida nenhuma. Você ter o poder na mão é a coisa melhor que pode existir, né? Para quem é vaidoso, para quem quer comandar as coisas. E na verdade, a pessoa se sente o próprio dono de toda a verdade e de tudo que constrói é ele é que pode construir e só ele está certo. Agora, veja a insegurança terrível que se tem. Qual é a vantagem do positivismo jurídico? Porque veio na Revolução Francesa esse positivismo. Porque até lá nós tínhamos os absolutismos. Era o absolutismo do rei e assim por diante. O rei é que dizia na hora que queria qual era a lei. E você ficava exposto a isso. Você não sabia como se comportar. E direito é comportamento, né? Então, a pessoa que não sabe como se conduzir, como é que ela pode dizer que estou fazendo direito ou estou fazendo errado? É o juiz que vai me chegar e dizer, na hora de julgar, dizer, esse comportamento seu está errado. Diga, mas a lei diz que não está, que é assim. Ah, não, mas eu acho diferente. E faz. Então, é essa insegurança, que se você sabe qual é o direito posto, aquilo que é a lei, como você se deve conduzir, então você se conduz daquele jeito ou não. Você tem o direito de contrariar. Nós temos livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio a gente faz o que quiser. Mas se você sabe o que está fazendo, você sabe o que é o certo e o que é errado. Agora, você não saber coisa nenhuma, o que é certo e o que é errado, não saber nada, e na hora o juiz lhe dizer, você está errado. Aí fica difícil. Mas, doutor Marcos, o que é que pode ser feito numa situação dessa? Isso é muito difícil, né? Muito difícil porque qualquer coisa que você vai fazer diferente, quebra a ordem, né? Nós temos uma ordem constituída. O Supremo Tribunal, por exemplo, é supremo mesmo, porque ele é a última instância e que não admite rescisória das decisões dele, nada disso. Decidiu, falou, está falado e acabou-se. E ninguém pode mais discutir, né? Então, quando ele erra mesmo de vez. E você agora, quando ele vai entender que aquilo estava errado e vai dizer que estava errado, o que acontece é muitos anos depois, né? E aí a bagaceira já aconteceu. Por falar em ordem, doutor Marco, o que se tem observado é a absoluta omissão da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, com relação a esses acontecimentos que dizem respeito ao Supremo. O que é que estaria a ver com a ordem, o senhor que foi presidente da ordem aqui em Alagoas? Olha, na verdade, a ordem tem a responsabilidade de manter a Constituição, de defender a Constituição. Está na Constituição, nós conseguimos colocar isso e fizemos isso como uma vitória muito grande, né? O advogado é a pessoa que é responsável, a ordem é responsável pela ordem jurídica, ele tem que defender a ordem jurídica. E assistia tudo isso, calado ou conivente, porque esse agora, o Santa Cruz, ele não parece ser conivente, mas a omissão é conivência, né? Já o anterior, não, o anterior era abertamente favorável a isso, né? E dar a declaração e fazer representação de inconstitucionalidade e tudo mais. Mas é um negócio muito difícil, porque
você vai à quebra da hierarquia, se fizer alguma coisa, exceção, né? Porque existe um meio de se corrigir essas coisas no Supremo, que é o impeachment do ministro. Está previsto na Constituição. Flávio, se você verificar, olhar para a Constituição, para o sistema jurídico brasileiro, você vai ver que o poder mais forte da República é o Legislativo. O Legislativo tem poder para tudo. Caça presidente, caça ministro, caça deputado, caça senador, caça lei, caça decreto do presidente, caça tudo. Tem um poder enorme. Só que os senhores deputados e os senhores senadores, tudo de rabo preso, ou a maioria de rabo preso, prefere se acomodar, né? E negociar, se vender por coisas bestas, né? É comum, inclusive, a propósito, se reclamar do presidente pela nomeação de determinado ministro. Mas só que a aprovação é do Congresso. Eles são sabatinados pelo Congresso. Quando ele nomeia um ministro, tem que ser aprovado pelo Senado. O Senado tem que aprovar aquele ministro supremo, né? Como também pode fazer. Agora, repare, quantos senadores que nós conhecemos, nós sabemos, estão com problemas no Supremo Tribunal, com 5, 6, 10 processos de corrupção, de isso, daquilo outro. Agora, nós tivemos aqui um caso, o Sidney Sanches era ministro, era presidente do Supremo, e o ACM presidente do Senado. E o Sidney Sanches começou, judicializaram a coisa e pediam a ele suspensão da decisão do Senado, e ele dava. Na terceira que ele deu, o Antônio Carlos Magalhães fez a CPI do Judiciário. Pronto. Acabou tudo, ficou tudo manso, acabou-se tudo, ninguém fez mais. É outra história, né? Quem tem rabo preso está perdido. Verdade. Vamos a um breve intervalo comercial. Na volta, a gente continua essa entrevista com o Dr. Marcos Bernardes de Mello. Estamos de volta com o programa Contextualizando, conversando com o jurista Marcos Bernardes de Mello, ele que foi presidente da OAB de Alagoas, procurador-geral do Estado, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado, professor da Universidade Federal de Alagoas. É também, como já dissemos, autor de vários livros jurídicos. Doutor Marcos, há quem diga que essa questão do Supremo poderia ser resolvida se fosse resolvida a questão do critério de nomeação dos ministros dos tribunais superiores, como também os desembargadores federais e por aí vai, membros do TRE, essas coisas. Se não tivesse tanta influência do presidente da República e da classe política. O senhor acha que pode ser, por exemplo, como alguns sugerem, que sejam ministros de carreira? É possível chegar a isso? Olha, ministro de carreira, ele vai ter que ser nomeado, né, por alguém. Então, na verdade, Flavinho, quando as pessoas são sérias, esse problema não existe. As coisas são feitas com seriedade. Agora, quando não são, aí não tem jeito. Quer ver, você diz, porque o ministro Supremo vai chegar lá de carreira. Como é que ele vai chegar lá? Qualquer um juiz do Brasil pode aspirar aquilo ali. Mas alguém tem que nomear. Quem vai nomear? Se você dá a eles próprios a nomeação, as patotas, evidentemente, vão ser criadas, né? Você vê nos tribunais, por exemplo, os juízes que são escolhidos são os que agradam aos desembargadores que estão ali. Vai uma vaga, vai fulano é ótimo, é um bom cara, e nomeia o sujeito. E muitas vezes ele não é o melhor daquela vaga, não é o melhor para aquela vaga. Tem gente melhor do que ele que não vai, né? Olha, meu pai chegou a um fato com meu pai no governo Silvestre, meu pai era juiz de Penedo e foi nomeado desembargador. Aí o desembargador Alfredo Mendonça, que era procurador-geral do Estado, foi lá em casa, eu era menino, né? E assisti aquele negócio quando ele chegou
com o ato, aqui, Xisto, você, o governador nomeou. Quando chegou no dia seguinte, era outro desembargador. Era o desembargador Arthur Jucá. Que foi que houve? Não, o Silvestre se arrependeu. O Silvestre se arrependeu porque o Arthur Jucá era mais idoso. E não nomear o Xisto é moço, pode esperar mais. Pronto. Quer dizer, isso aí é quem agrada, do agrado da pessoa, né? E a gente não pode nunca se livrar disso, não. Nós somos homens e todos nós somos falíveis, né? Doutor Marcos, e se criar mandato para ministro, como para desembargador, por exemplo? Aí é melhor. Aí, se dá um tempo de serviço da pessoa, aí tá certo. Porque, por exemplo, um cara moço que é nomeado com 35 anos para o Supremo Tribunal, para se aposentar com 75 anos, 40 anos de Supremo Tribunal. 40 anos, você se vicia em tudo no mundo, aquilo se torna uma rotina. E quando se torna uma rotina, você perde o elan, né? A rotina tira o seu elan. O negócio é a novidade, isso é que é importante, que lhe estimula a fazer. Motivação até, né? Hein? A motivação mesmo. Motivação, claro. E se você tem um prazo, tem 5 anos, 10 anos, então você vai lá, presta seu serviço e vai para casa. Não fica aquela coisa eternizada. Depois, tem o problema de arejar o próprio tribunal, né? Você dá vida nova àquilo ali, ares novos, quando você muda. Um camarada que está aí há não sei quantos anos, desembargador. Aí, meus netos, o meu Romar, quando era aluno, eu dava aula de processo aos meninos, os colegas dele, né? Eu juntava lá em casa e eu dava aula. Aí eu mandei eles assistirem a uma sessão do tribunal. Eles voltaram horrorizados. Pai, de noite, pai, que coisa horrorosa. Pai. Era tudo dormindo, não dormia para lá, para cá, o cara futucava para ele votar. Aí eu cheguei e disse, meu filho, e por que é que se chama a decisão deles de acórdão? Aí foi um arrasar o menino. Mas o que acontece é isso, né? Você chega num tribunal, você vê um olha para cá, outro olha para lá, outro olha para cá. Ninguém está nem interessado naquilo que você está dizendo. Você vai fazer ostentação oral. E eu fiz várias, inclusive no Supremo Tribunal. Eu sentia isso. Tinha um ou outro atento, querendo ouvir o que você estava dizendo, mas a maioria não estava nem aí. Já com a ideia formada no que ia dizer e pronto. Eu só, na minha vida inteira de advogado, olha que são mais de 60 anos de advocacia, eu uma vez consegui mudar o voto do relator numa sustentação oral. Eu mostrei a ele que aquilo estava errado. Ele pediu visto, ele o relator. Aí eu peço visto. Eu acho que ele tem razão, eu vou ver isso direitinho. A única vez, fiz mais de 500 sustentações orais, infrutíferas. Ele disse, vai fazer? Vou, mas vou por dever de consciência. Não dizer, não disse nada, não deixou passar, eu vou. Mas esperança de que mudar o que estava feito. E você hoje já vê o seguinte, alguns tribunais, o voto é passado logo para os outros e cada um já sabe o voto que o cara vai dar na sessão, não sei o quê. Qual é a consequência disso? Portanto, eu acho que essa é a única coisa que nós devíamos ter. Era um tribunal em que fosse renovado constantemente, né? E não seria assim, todo mundo com 10 anos, não. Eram os blocos como senador, né? Sim. Vai dividindo, vai 3, vão 5, vão 4, vão 6, e assim por diante. Então, Marcos, outra coisa que se questiona também é, por exemplo, o caso de... A gente está falando de ministro, vamos continuar falando de ministro. De ministro do Supremo Tribunal Federal que atua em ação em que quem o nomeou é interessado. Isso tem demais. Isso tem demais. É outra coisa que é uma aberração que existe em Brasília. São pessoas que têm interesse naquele caso
em razão de ter sido nomeado pelo camarada ou coisa parecida, e mantém-se julgando e não se dá por impedido. Quando a lei processual exige que o juiz se declare impedido sempre que ele tiver um interesse naquela causa. Não precisa ser muito interesse, não. Se ele se sente dependente, ele não pode julgar com independência. E o que se espera de um juiz é o que é independência. Ele julgue sem nenhuma tendência para alguém ou não. Ainda mais na mais alta corte que nós temos, né? Que é a última instância, como o senhor disse agora. Pois é. A última, e o pior que dela não tem para você correr. Só tem o Congresso. E o Congresso é essa avacalhação que você vê aí. Doutor Marcos, o senhor atuou por algum tempo também no eleitoral, inclusive como desembargador eleitoral, que a gente chama hoje de desembargador eleitoral aqui em Alagoas. Eu lhe pergunto, está sendo questionado o presidente da República, o presidente Bolsonaro, porque segundo alguns ele teria se apropriado dos símbolos nacionais, principalmente a bandeira nacional, o verde e amarelo, nas manifestações que aconteceram nesse dia 7 de setembro, na semana que passou. O que é que o senhor acha a respeito? Qualquer um pode fazer isso. Por que o PT escolheu o vermelho? Por quê? Porque a tendência dele é vermelho, né? Porque o fulano cortar o cocó. Isso aí é o tipo da coisa besta. Eu hoje vi que uma notícia aí na televisão de que tinha um representado lá porque ele tinha se apropriado e tinha utilizado a coisa. Desde que eu sou menino, o que eu vejo, todo 7 de setembro chega o presidente da República e faz um discurso depois do desfile militar. O Getúlio, trabalhadores do Brasil, aquela conversinha mole dele, e todos eles fazem isso. Isso é natural. Agora, você diz, mas não chama tanta gente. Por quê? Isso é um apelo popular. O povo foi porque quis. Não foi ninguém obrigado. Chegou ali e tem um sanduíche para você comer, não foi. Né? Ou tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Nada, nem transporte, nem coisa nenhuma. Cada um foi porque quis ir. Isso aí é se apropriar das coisas. E agora querer que ele indenize ainda tem mais essa. Indenizar a nação pelos gastos do 7 de setembro. Que gastos? O desfile militar? Doutor Marcos, a gente está encerrando a entrevista e, por último, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre se o Brasil se o Brasil vive ou não vive uma plenitude democrática, uma situação de plenitude democrática. Eu acho que nós estamos vivendo uma democracia, não tenho dúvida. Mas a gente vê que não há o quê? Um respeito entre os poderes, né? O presidente da República é retalia, e assim vai, coisa que também eu nunca vi isso na minha vida, né? Essa retaliação feita abertamente, porque se fosse uma coisa velada, não sei se já existiu, mas abertamente eu nunca vi. Mas acho que nós estamos numa democracia, nós vamos ter uma eleição. Agora o cara diz, mas o presidente diz que as urnas são falsas. Para mim, isso é uma técnica de advogado. Levanta a lebre para não acontecer a lebre, para a lebre não aparecer. Marcos, passa a palavra ao senhor para as considerações finais. Que mensagem o senhor deixaria nesse momento para o cidadão brasileiro no que diz respeito à justiça, ao judiciário? Bom, eu acho que a gente tem que acreditar no judiciário e se esforçar para que ele melhore, para que ele volte a ser um judiciário de antigamente, embora também houvesse as suas mazelas, né? Mas que lhe dê segurança, um judiciário que lhe dê segurança, que você tenha uma vida tranquila e possa confiar sempre que for ao judiciário para ele dizer o que está certo e o que está errado.
Ok, nosso muito obrigado ao professor Marcos Bernardes de Mello pela sua entrevista aqui no Contextualizando. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando este domingo termina aqui. Tenha um ótimo final de semana.